Fala pessoal, André aqui, beleza? Obrigado por terem comprado aí o nosso curso de montagem de computadores, que não é só de montagem de computadores, assim como esse vídeo prova, tá? Esse aqui vai ser um vídeo de gargalos, tá? A gente vai ver aqui testes em 5 processadores, em 12 placas de vídeo, em 3 resoluções, e a gente vai compilar todas essas informações num mega guia de gargalo para você saber o que comprar e o que não comprar, né? Qual processador colocar com qual placa de vídeo em cada uma das resoluções, tá? Eu deixo claro que nesse primeiro momento nós fizemos 5 processadores apenas, tá? E quando eu for atualizando a cada 2 ou 3 processadores, eu devo atualizar este vídeo, tá? Então, hoje a gente vai ter o Ryzen 5600, o 5600X, o 7600X, 5800X 3D, 7800X 3D e o Xeon 2670, tá? O próximo processador vai ser o Ryzen já 13600, que eu já estou começando a trabalhar nele, tá? Só para vocês entenderem, este vídeo aqui é um compilado de 1630 benchmarks que eu fiz manualmente, fiz todas as 1630 capturas de tela, então nós temos conteúdos para criar comparativos lado a lado por um bom tempo. Foram 703 GB somente das capturas de tela e foi um pouco mais de 100 horas de trabalho ininterruptos para a gente conseguir compilar tudo isso aqui para vocês, tá? E eu vou começar já mostrando aqui, tá? A gente vai conversando aqui, esse vídeo vai ser um vídeo longo, pega aí um suquinho, pega um lanche e a gente vai ficar conversando um pouco sobre o cenário que nós temos aqui atual e, obviamente, no futuro muito próximo aqui vai ter updates também. Ryzen, por exemplo, eu quero fazer o Ryzen 3600, o 2600 e o 1600, né? Porque assim a gente vai ter a série 1000, 2000, 3000, 5000 e 7000 dos Ryzen, qual a evolução, vai ter também um vídeo específico sobre a evolução dos Ryzen, mas aqui vai ter todas essas informações aqui, eu quero ver se eu consigo compilar tudo isso aqui nesse vídeo para vocês, tá? Então, muito obrigado por terem comprado aí o nosso curso, cara, valeu mesmo. Então, bora começar a ver aqui quais os testes e como que eu vou apresentar eles para vocês, tá? Obviamente, eu não vou mostrar capturas de tela lado a lado de todos os casos, tá? Porque vai ser impossível a gente compilar mais de 100 horas de capturas de tela em apenas um vídeo. Esse vídeo ia ter uma boa quantidade, ia ser 30 horas de vídeo, né? Mas a gente vai ver aqui os resultados, que são resultados realmente bem sólidos, tá? Eu tô aqui no nosso Looker Data Studio, que é um programa da Google que a gente pode compilar milhares e milhares de testes, milhares e milhares de dados, e compilar e mostrar em gráficos para vocês. Eu acho que assim vai ficar bem interessante, tá? Antes de eu mostrar isso aqui para vocês, eu acho interessante eu falar para vocês como que foi calculado o custo por frame, porque eu fiz update, tá? E vocês estão sendo as primeiras pessoas a saber disso, tá? Olha só o que eu fiz aqui, aqui é uma tabela que eu tô fazendo aqui os benchmarks, tá? E olha só como que eu fiz aqui essa nossa tabela, tá? Eu peguei o kit, né? É o custo do CPU primeiramente, tá? Cada um desses processadores que nós estamos testando aqui, então foi pego estes valores atualizados do dia 13 de julho de 2023, com o passar do tempo, obviamente, esses valores vão ser atualizados, tá? Então, cada um dos processadores, olha que interessante, o Xeon 2670, ele custa R$44, cara. Sim, R$44, tá? E nós temos aqui outros processadores, tá? Obviamente, se você tiver valores diferentes desse, se você comprar numa promoção do AliExpress ou comprar usado, indiferente, basta você atualizar isso manualmente. Não tem como eu fazer todas as possibilidades possíveis, infelizmente, tá? E aqui o kit é o valor da placa-mãe mais a memória RAM, tá? Então esse aqui seria o valor do kit, tá, galera? E como vocês podem perceber, eu alterei esses valores, tá? Eu estava usando primeiramente como base as placas-mães que nós utilizamos nos nossos testes, porém são placas-mães extremamente caras, velho, extremamente caras. E aí o que eu fiz? Eu pesquisei na internet quais são as placas-mães mais em conta, né? Pesquisei, pedi ajuda do nosso membro aqui do canal, do Infortel Gamer Daniel, e ele me ajudou aqui a achar umas placas-mães, tá? Então, as placas-mães que foram colocadas em cada um desses testes para calcular o custo por frame, né? Foi aqui no Ryzen 5600X, uma B560 B550 Gaming X, tá? No 5800X 3D já uma placa-mãe um pouco melhor, apesar de ser uma B550, já uma placa-mãe com mais fases de tensão e tudo mais para suportar o Ryzen 5800X 3D. A placa-mãe aqui do 7600X eu coloquei o valor de uma B650 PG Riptide Wi-Fi da ASRock, e aqui
o 7800X3D, uma B650 também Edge Wi-Fi da MSI, e o Xeon eu coloquei a X99E5MR9A Pro, que foi a placa que veio no nosso kit, tá? Então eu peguei os valores desses produtos, tá? Eu peguei o valor desses produtos mais o valor do processador, né? E o valor da placa de vídeo e dividimos pela média de frames, tá? Então, só para vocês entenderem que aqui quando a gente for falar de custo por frame é o valor do processador, o valor daquelas placas-mães ali e o valor da memória RAM de cada um desses casos dividido pela média de frames, tá? Nós estávamos também pegando aqui um custo de 32 GB no Xeon, tá? Mas eu deixei apenas 16 porque nós voltamos a testar, eu testei todos eles com 16, tá? Todos os outros casos, tá? Todos os outros casos aqui, tirando o Xeon, tá? Todos os outros casos foi testado com 32 GB de memória, como está mostrando aqui. 2 vezes 16 3200, 2 vezes 16 3200, 2 vezes 16 6000 e 2 vezes 16 6000, tá? Então, todos os testes dos Ryzen aqui, dos outros processadores, foram com 32 GB de memória, tá? Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre quais são as melhores opções para cada uma das 12 placas de vídeo que a gente viu aqui, tá? Primeiramente eu vou mostrar assim, placa por placa, e depois eu vou mostrar um compilado de desempenho de todas elas juntos, que vai ficar bem legal, tá? Então, olha só, a RX 6600, a gente tem aqui o desempenho dela, tá? Aqui no azul mais escuro, a média de frames, no azul mais claro, a 1% low, tá? E aqui no verdinho, o custo por frame, que são aqueles valores dividido pela média de frames, tá? Então, olha só, a gente já consegue ver aqui que numa RX 6600 não tem lógica a gente colocar um processador topo de linha, né? Até mesmo aqui o Ryzen 5600X, né? Fica aqui o custo por frame fica ruim, né? O melhor custo por frame numa RX 6600 seria colocar o Xeon 2670. Eu vou testar outros Xeons também, tá? Eu tenho diversos outros Xeons aqui, diversos outros processadores. Lá no final, a gente deve ter 15 processadores, tá? A gente deve ter 15 processadores testados com todas as placas de vídeo que eu conseguir. Eu vou fazer isso para vocês, tá? Então, olha só, a gente tem aqui então o melhor aqui, custo por frame seria o 2670, só que obviamente a gente não basta a gente ver apenas o custo por frame, porque esse processador custa R$40, a gente tem que fazer um paralelo também entre a média de frames, tá? Nesse caso, eu particularmente acho extremamente justo você perder aqui 9 frames por um Ryzen 5600X e você gastar muito menos, praticamente a metade do valor. Vamos voltar super rápido aqui, eu não vou ficar fazendo esse bate e volta, mas nesse exemplo eu preciso mostrar para vocês que aqui o kit, né, o kit do Xeon, o processador custa 44 e a placa-mãe 400, a placa-mãe com memória 499, né, a gente tem um custo de R$543 aqui, enquanto com o Ryzen aqui, o kit processador, placa-mãe e memória são 2.500, né, são R$2.000 a mais, tá? Então, só para vocês sempre entenderem esse paralelo, sempre tentar fazer essa ligação entre eles, tá? Então, obviamente, esse aqui é um caso onde gargalo vale a pena, né? O gargalo é quando um processador segura o desempenho de uma placa de vídeo, né, e tal. Então, tipo, aqui nesse caso, perder 9 frames me parece algo bem interessante, tá? Eu não vou mostrar a RX 6600 em outras resoluções, porque eu não fiz. A RX 6600 e a 2060 Super são as únicas placas que eu só fiz apenas em Full HD. Todas as outras placas eu fiz em outras resoluções e eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, olha só, aqui na 2060 Super, né? Espero que tenha ficado bem visível aqui para vocês, né? A 2060 Super, a gente tem aqui um caso muito parecido, né? Praticamente o mesmo caso, né? Perdemos aqui 8 frames em relação ao Ryzen 5600X, né? E nós temos aqui um custo por frame muito, mas muito baixo, porque ela segue aquela mesma regra, né? Esse kit aqui custa R$500, enquanto esse kit aqui custa R$2.500 e entrega apenas 9 frames de diferença. Esse tipo de balanceamento que vocês precisam entender. Ah, André, eu quero um Core i7, eu quero uma placa de vídeo tal, eu quero isso, eu quero aquilo. Galera, não. Vocês, como eu já falei várias vezes aqui, vocês precisam primeiramente saber quais os seus jogos preferidos, quais as resoluções vocês querem jogar, né? André, eu vou comprar um PC para Quad HD. Beleza, Quad HD é uma coisa, Full HD é outra, 4K é outra. Então a gente precisa primeiro botar essa base e depois a gente escolher qual que é o processador, qual que é a placa de vídeo, qual que é o monitor, entendeu? A gente precisa fazer esse balanceamento. Sem esse balanceamento, as configurações vão ficar bem incorretas, tá? Então, nesse caso, com certeza, um Xeon 2670 V3 ficou aqui muito bem equilibrado, tá?
Vamos começar aqui com as placas de vídeo de verdade, as placas de vídeo atuais aí no mercado. Vamos colocar aqui, acho que vamos começar das mais fracas, né? Vamos pegar aqui a RTX 4060, tá? Que nós fizemos testes aqui no canal. E agora vocês podem ver que a diferença já começa a subir bastante, tá? Quando eu mostrar o outro quadro, vocês vão ver que o Xeon, ele já não consegue mais, qualquer placa acima, aí ele já não consegue mais ter um desempenho muito bom, apesar de que, obviamente, a gente está olhando aqui como, novamente, o kit dele custa R$500, R$450, contra um kit que custa R$2.500, ele ainda acaba sendo um custo por frame melhor. Só que aí a gente tem que fazer um paralelo interessante, né? Que é, você abriria a mão desses 22 frames de média e desses praticamente 30 frames de 1% low, valeria a pena colocar esses R$2.000? Aí cabe a você fazer este cálculo na sua cabeça, ver no seu orçamento se vale a pena ou não. Eu creio que se a gente colocar um Ryzen 13600 aqui, ele vai ficar muito mais bem equilibrado, mas isso é pro teste, daqui uns 10 a 15 dias sai o update disso, tá? Eu tenho certeza que vai ser interessante isso, tá? Então, olha só, aqui cabe a você, né? Se a gente usar apenas a lógica, apenas os números, o Xeon vai ficar melhor, porque a gente tem aqui um valor muito mais baixo, tá? Mas olha só, outra coisa que a gente precisa entender também é que de um Ryzen 5600 para um 5800X3D, que é uma diferença absurda de valores também. Vamos voltar aqui rapidamente. O Ryzen 5600X é um kit de 2.500, quanto o kit do 5800X3D é um kit de 4.000. São R$1.500 de diferença desse kit para este kit aqui, cara. O que obviamente transforma aqui o custo por frame muito mais alto e até certo ponto não valer a pena, porque o 5800X3D é realmente um processador bem caro atualmente. Tanto que até que se a gente for analisar o custo por frame, o 5800X3D, ele se torna um custo-benefício pior do que o 7600X, porque o 7600X é um processador mais barato que ele, e a placa-mãe para segurar um 7600X também pode ser utilizada uma placa-mãe um pouco mais barata do que uma placa-mãe para um 5800X3D, né? Esse tipo de detalhe que a gente precisa pesquisar, porque a gente pode economizar algumas centenas ou até milhares de reais fazendo esse tipo de raciocínio, tá? Então, a gente consegue ver aqui que um 5600X fica um balanceamento legal e outros processadores acima talvez não valeriam a pena vocês colocarem, gastarem mais para não ter um desempenho proporcional, né? Apesar de que aqui até o 7600X comparado com o 5800X 3D fica mais interessante, tá? Eu vou passar rapidamente agora aqui em Quad HD, a gente pode ver a RTX 4060 em Quad HD, né? Em resoluções mais altas, no caso, o impacto de processador é menor, então a gente consegue ver aqui que o Xeon perde apenas 10 frames. Era quantos frames em Full HD? Deixa eu confirmar. Eram 22 frames a diferença entre eles em Full HD, e agora em Quad HD passou a ser 10 frames de perda, né? Novamente, usem esses dados a benefícios de vocês. Eu estou falando para você comprar um Xeon para rodar com uma 4060, não sei se vai ficar muito bem balanceado, não sei se vai ficar uma combinação tão boa quanto, mas os números dizem que sim, daria para fazer isso tranquilamente, mas perdendo 10 frames aqui na média e perdendo aqui 18 frames na 1% low, tá? Cabe a você de casa fazer essa decisão, tá? Então olha só, a gente tem aqui outros 92 para 93 frames, para 95 para 96, e olhem aqui, cara, isso é uma coisa que a gente precisa martelar muito, né? O 7800X 3D é um dos melhores processadores que tem no mercado hoje? Sim, com certeza. Só que devido ao preço dele, devido ao placa-mãe para segurar ele, olha o custo por frame. Ele acabou se tornando o pior custo por frame nessa comparação aqui, tá? Vamos ligeiro aqui olhar em 4K, porque senão a gente vai demorar demais para fazer esses vídeos. Olha só, em 4K, a RTX 4060, você sabe, ela é uma placa ridícula para 4K, ela com certeza não é recomendada para jogar em 4K. Em Quad HD, ela já é recomendada ali para uma meia dúzia de jogos apenas, né? Tem alguns jogos que a gente testou aqui que ficou bem ruins. Mas, olha só, em 4K, a diferença desses processadores todos ficou realmente muito baixa, né? Ficou realmente uma quantidade aqui de desempenho igualzinha, tá? E notem que é interessante, né? Aqui em 4K, a gente pode ver que o Xeon, por algum motivo, ficou 0.3 frames acima da combinação com o Ryzen 5600X. É porque todos os processadores ficaram dentro de uma margem de erro mesmo, né? E a única coisa aqui que a gente pode ver de diferença é que é o custo por frame, que varia
muito, né? Varia muito, né? Isso quer dizer que dá para comprar um Xeon para jogar em 4K? Cara, não é o recomendado, tá? Nem essa placa é a recomendada, tá? Vamos voltar aqui para o Full HD e vamos subindo na nossa escala. Eu acho que vamos colocar aqui talvez uma... Vamos subindo aqui conforme a ordem que está aqui no nosso Looker Studio, e a gente vai conversando agora um pouquinho mais rápido cada um destes casos, tá? Mas olha só, com uma 3060 Ti, eu estou usando aqui o modelo Founders Edition, tá? Que foi enviado pela NVIDIA, e olha só, a gente tem uma escadinha aqui muito interessante, tá? Tanto de desempenho quanto de custo por frame, né? Então, novamente, cabe a vocês decidir se vocês querem pegar um Xeon, perder 21 frames do que pegar um Ryzen 3 600X. Novamente, eu estou muito ansioso para ver o desempenho do 3600 aqui, porque eu acho que ele vai ficar bem certinho aqui no meio e ele vai acabar se tornando um custo-benefício bem mais interessante, tá? Mas olha só, a gente tem então isso aqui, a gente tem essa diferença do Xeon para um 5600X e aqui os outros processadores, tá? Vocês podem ver que nem sempre o melhor processador é a melhor opção para você e nem o melhor combo para cada placa de vídeo, tá? Então, coloquem em pause, deem uma olhada aí que eu já vou passar aqui para Quad HD, tá? Vamos olhar aqui em Quad HD, eu tenho aqui esses resultados, tá? E custos por frame, coloque em pause. Eu acho que tá bem interessante para vocês verem isso aqui. Agora em 4K, a gente consegue ver que a 3060 Ti tá com desempenho, né, abaixo de 60 frames praticamente em todos os jogos. Custo por frame não é legal, né? Não seria uma placa, daria para jogar os jogos mais simples do mercado, Counter-Strike, League of Legends, Fortnite, super tranquilo em 4K acima de 60 frames, mas é uma placa aqui, uma 3060 Ti normal, não recomendaria para 4K, beleza? Vamos ver as outras placas agora. Olha só, eu tenho também o resultado da 3060 Ti GDDR6X, sabe? Aquela placa que lançou por algum motivo, né, para competir, para matar a 3070, né? Eu tenho os resultados dela aqui também, fiz em todos os processadores, em todas as resoluções, e podem dar uma olhada, né? Que já são 26, 27 frames de diferença. Mostra, cara, essa diferença aqui agora, ela só vai subir, tá? O Xeon, ele não consegue extrair mais desempenho, acho que ele consegue chegar a 108, 109 frames no máximo, tá? E ele não consegue subir disso. Os outros todos os processadores, eles vão conseguir subir bastante aqui de desempenho, mas o Xeon, ele vai ficar preso ali embaixo, tá? Então, notem que o Xeon sempre vai ficar aqui entre 104 a 109 frames, se não me engano, e todas as outras placas vão conseguir extrair mais desempenho das placas de vídeo, enquanto o Xeon realmente ele já chegou no limite dele ali nos 100 frames, tá? Então olha só, 3060 Ti GDDR6X, a gente consegue ver que realmente não vale a pena a gente colocar processadores melhores nela, porque os custos aqui não estão ficando muito bons, né? Na verdade, olha só, o 5800X 3D e o 7600X aqui, ó, o 7800X 3D, na verdade, ele ficou aqui, ó, 2, 3 frames de diferença, né? Isso aqui tá dentro da margem de erro, tá, pessoal? Não necessariamente significa que o 7800X 3D é o terceiro melhor processador. Geralmente ele é o melhor, mas nesse caso aqui, ficou dentro da margem de erro, não tem muito o que a gente comentar nessa resolução, tá? Vamos dar uma olhada aqui em Quad HD, pera aí. Já em Quad HD a gente tem aqui também essa diferença, né, que diminuiu do Xeon para o 5600X. Isso vai se tornar padrão, não vou repetir em todas as placas isso, tá? E aqui tem os melhores custos, tá? Os melhores custos por frame e tal. Vamos dar uma olhada aqui agora em 4K. Em 4K a gente consegue ver que essa 3060 Ti GDDR6X, ela tem ali entre 2 a 5 frames a mais do que a 3060 Ti, tá? Mas não que ela seja uma placa recomendada para 4K. Novamente, preciso salientar isso, tá? Então agora vamos pular aqui para outras placas de vídeo, tá? Vamos colocar aqui a 4060 Ti, seria uma placa que teoricamente é um pouco acima dela, e a gente já consegue ver aqui, ó, novamente, ó, o Xeon tá preso lá embaixo, ele vai ficar preso até o final dessa nossa análise, ele vai ficar entre 104 e 109 frames, tá? Mas os outros processadores, a gente começa talvez a sentir uma leve evolução entre eles, tá? Seja em Full HD, Quad HD e 4K. A gente começa a sentir 139 para 150, são 11 frames de diferença. É algo que dá para sentir pouca coisa, né? E a gente tem que fazer o paralelo entre o custo por frame de cada uma dessas comparações, mas isso eu vou fazer mais também na parte final, onde vai mostrar todos ao mesmo tempo, tá? Vamos dar uma olhada aqui, já em Quad HD, a gente tem aqui essa diferença menor ainda do que era antes, tá? Então, Quad HD também não vai ficar um kit tão interessante aqui. E agora a gente vai para
4K, que a gente tem aqui praticamente o mesmo desempenho da 3060 Ti GDDR6X, né? Praticamente o mesmo desempenho entre todos os processadores, tá? Vamos voltar aqui, acho que agora a gente vai começar da 3070 Ti, que é uma placa melhor, é uma placa que eu sei que muitos de vocês aí de casa têm. Olha só, a gente tem a escadinha, já deu uma diferença aqui de mais de 40 frames, né? Deu uma diferença de 40 frames aqui, e agora os outros processadores também, uma leve diferença entre eles, né? Que vai se manter até nós chegar nas placas high-end, onde essa diferença vai com certeza aumentar bastante, tá? Vamos olhar aqui em Quad HD, olha só, a diferença cai entre eles, normal, natural, a diferença do Xeon aqui 18 frames, e agora vamos para 4K, que essa placa aqui, sim, uma 3070 Ti, já é uma placa que dá para ter um desempenho muito bom em 4K, tá? Aqui passando dos 70 frames em todas as combinações. Olha só, até o Xeon, né, aqui em 4K, ele até consegue extrair um desempenho realmente muito bom de uma 3070 Ti, cara. Então, para fugir do gargalo no Xeon, se você tem uma 3070 Ti, ter um monitor 4K de 60 me parece uma opção que não é uma opção ruim, tá? Não é uma opção ruim, até que você tenha dinheiro para comprar um processador melhor, uma placa-mãe melhor, né? Um kit todo mais interessante, tá? Mas tá aqui o Xeon aqui custando praticamente a metade do custo por frame do que outros processadores aqui muito mais caros, tá? Isso aqui, cara, é o tipo de vídeo que eu mais gosto, cara. Eu acho que vocês conseguem notar, né? Quem acompanha o nosso canal há mais tempo consegue notar nitidamente que eu fico muito feliz em ter os dados e ver esses dados e poder indicar pra galera nos nossos vídeos, nos nossos cursos e também para os nossos clientes, tá? Então olha só, aqui a diferença do Xeon novamente. Falei pra vocês, ele fica preso lá, ele fica, por favor, me ajuda, né? Ele fica preso aqui embaixo, né? E aqui os outros processadores, né, começam a ter uma diferença cada vez maior entre eles, e essa diferença cada vez maior entre processadores melhores começa, obviamente, a impactar aqui no custo por frame, porque vai chegar um ponto onde até mesmo o 5600X não é um custo por frame interessante, não é um custo-benefício interessante para casar com certas placas de vídeo. A gente já vai chegar nesses testes, tá? Então agora a gente vai vir aqui em Quad HD, tá? Em Quad HD a gente também tem essa mesma... A diferença diminuiu bastante, mas a escadinha começa a se ampliar, tá? Então vamos lá, coloquem pause se vocês precisarem daquilo ali, tá? E olha só, a gente vai olhar agora aqui em 4K. 4K, uma 3080, já é uma placa muito boa, 4K, 60 frames, todos os jogos super tranquilos, até mesmo com o Xeon. Aqui o Xeon já começa a ficar um pouquinho para trás também, né? Aqui o Xeon já começa a criar, mesmo em 4K, a diferença dele, o uso dele já começa a ser não tão bom quanto o esperado, tá? Mas vamos lá, 3080 aqui a gente acabou de ver, vamos olhar as placas melhores, né? Estamos chegando aqui no último panteão, né, cara? Nas placas mais tops de linha. E aqui a gente já começa a ver coisas interessantes acontecendo, tá? O Xeon tá preso lá embaixo, tá preso, e a gente consegue ver coisas interessantes agora, que eu não sei se vocês notaram, tá? Mas o custo por frame, olha só, o custo por frame, um 5600X, seria legal para uma 4070, tá? Mas olha que interessante, um 7600X tá com custo por frame um pouquinho melhor, alguns reais melhor, mas a gente começa a deduzir que a partir daqui para cima, provavelmente o 7600X vai ser um custo por frame mais interessante do que o 5800X 3D, mesmo com a placa-mãe cara e também com memória DDR5, que custa mais caro do que as memórias DDR4 utilizadas nos Ryzen 5000. Olha que interessante, a gente está começando a ver onde que nós vamos comprar cada um dos processadores. No final eu vou mostrar tudo isso de uma maneira bem mais fácil, mas a gente está criando isso para educar vocês aí de casa, para vocês saberem quais são as melhores opções mesmo, tá? Então aqui, RTX 4070 para Full HD, eu não recomendo para Full HD, eu recomendo partir do Quad HD com uma placa dessas, tá? Até porque, olha, vocês podem ver que ela já faz aqui acima, Quad HD acima de 120 frames, super tranquilo, tá? Então, é uma placa que eu recomendo Quad HD para 120, 144, 165 Hz, seria um kit muito bom, uma 4070, tá? Então aqui Quad HD, super interessante os resultados, e agora em 4K faz aí acima de 80 frames, né? Ficou muito, muito interessante o desempenho da 4070, tá? Deixa eu pegar aqui, vamos voltar agora aqui para a 3090 Ti, né? Aqui a 3090 Ti vai ser um pouco melhor que a 4070. A 3090 Ti, que é a placa mais top da geração passada, não existe placa mais forte que essa na geração passada, né? 24 GB de memória, é um monstro, é uma placa, é 2 kg de metal e chips, né? E a gente consegue ver aqui o desempenho dessa placa, que é um absurdo, Olha em Full HDzinho,
Ele ficou preso lá nos 108, 109 frames, como eu tinha falado. E olha só o Ryzen 5600X, extraindo aqui 70 frames a mais do que o Xeon e perdendo aqui cerca de 25, 26 frames a mais do que o 7600X. Olha só como, como mudou as coisas aqui. O Ryzen 7600X, mesmo sendo DDR5, custando mais caro, a gente consegue ter um custo por frame melhor. E o 5800X também, o 5800X 3D aqui seria o mais recomendado por uma 3090 Ti em Full HD, porque ele consegue extrair proporcionalmente muito mais desempenho. Custa um pouco mais? Sim, mas ele extrai o desempenho proporcional àquilo que você está gastando a mais, né? Na verdade, ele extrai acima do que ele deveria de estar produzindo, né? Então é por isso que ganhar aqui os 30 frames a mais, colocando o 5800X 3D, seria mais interessante. Mas a gente tem um problema, a gente está falando aqui do Full HD, uma 3090 Ti não é uma placa para Full HD, esquece, tá? Vamos dar uma olhada aqui em Quad HD, né? Eu tô mostrando esses dados todos para educar vocês começar a pensar de diversas formas diferentes e poder sentar e escolher a melhor configuração para vocês. Olha aqui em Quad HD, monitores Quad HD 144, 165, super tranquilo em qualquer um desses processadores, tá? E aí o custo-benefício, o custo por frame, já se torna mais interessante no 5600X, inversamente diferente do que era em Full HD, tá? Então, interessante. Esses dados são maravilhosos, cara, adoro esses dados aqui e eles vão me ajudar muito a responder as dúvidas nas live streams também aqui do canal, tá? Já em 4K, ele já entrega mais de 100 frames aqui em todos os processadores também, tá? A 3090 Ti, né, cara? A gente tá falando de uma placa que nem tem mais pra comprar agora, né? Mas é uma placa que no ápice da pandemia ela chegou a custar ali seus 18, 19 mil reais, tá? Então, é uma placa mais direcionada pra trabalho. Mas como a gente tem uma, né? A gente acaba fazendo os testes, tá? Então aqui em 4K, super tranquilo a gente saber o desempenho dela e o custo por frame, olha só, custo por frame do 5600X fica melhor, porque ele perde apenas 4 a 5 frames dos processadores mais caros e ele custa bem menos, né? Então o custo por frame dele, custo-benefício dele vai ficar realmente mais interessante, tá? Vamos chegar agora aqui no top 2 das melhores placas que a gente tem aqui, mas o nosso vídeo está longe de terminar, já foi quase meia hora de vídeo, vai ter mais um tempo aí. Fica tranquilo que no final eu vou mostrar bem a escadinha, bem interessante para vocês de um outro formato, tá? Então olha só, a gente tem aqui a 4070 Ti, é uma placa que é uma palhaçada, né? Chegou na 4070 Ti, 4080, são placas, a 4090 eu não tenho aqui, tá pessoal? A minha 4090 eu emprestei e ela não voltou mais, mas calma, vai ter ela, quando ela voltar eu vou testar todos os processadores nela, tá? Olha só, novamente, o Xeon ficou preso lá, como eu falei pra vocês, e nós temos aqui em Full HD 20 e poucos frames de diferença do 5600X pro 7600X, 5800X 3D, vocês podem notar que o 5800X 3D, pessoal, ele é um 7600X, tá? É o mesmo processador, praticamente, é um desempenho muito próximo. Todos os testes que vocês verem do 7600X comparado com o 5800X 3D, podem fazer um paralelo que eles são virtualmente o mesmo processador em desempenho bruto, tá? Podem ficar tranquilos em relação a isso, bota a mão no fogo dessa informação, tá? Vamos ver agora aqui em Quad HD uma 4070 Ti. Puf, cara, Quad HD 165. Sabe aquele monitor que tu tá pesquisando aí? Aquele 1ms Quad HD 165? Cara, vai combar perfeitamente com praticamente todos esses processadores aqui. Cabe a você escolher o seu combo mais interessante, tá? Então, super tranquilo, eu ainda recomendo uma 4070 Ti para 4K, tá? Eu recomendo uma 4070 Ti para 4K. Eu usei ela por muito tempo no meu monitor 4K 144 e todos os jogos que eu testei, cara, Baldur's Gate e diversos outros jogos aí, eu rodei num desempenho realmente muito bom com essa placa, tá? E em 4K, né? Então a gente pode ver aqui 99 frames para 102, 113 e 107. Aqui nesses casos, obviamente, um processador mais simples, ele acaba sendo um custo-benefício mais interessante, porque a gente está combando com uma resolução muito mais alta, tá? Então, bora lá. Agora, acho que a última placa aqui, antes da gente ir para o nosso resultado final, a 4080, tá? Obviamente que eu não preciso falar isso aqui, mas a 4080 não é recomendada para Full HD, mas eu faço isso aqui para termos didáticos, tá? Então, olha lá, a melhor placa que a gente tem, ficou lá, o Xeon ficou preso, o Xeon tá preso lá, ele não sai de lá, né? Mas as outras placas, elas conseguiram extrair um pouco mais de desempenho, tá? O melhor custo por frame aqui ficou no 7600X, né? Porque ele está extraindo aqui 34 frames a mais,
custa mais caro, mas extrai muito mais desempenho, né? Então seria uma opção mais interessante, mas novamente, 4080 não é uma placa para Full HD, nem para 4K, nem para Quad HD, ela é uma placa para 4K, tá? Mas vamos olhar aqui em Quad HD, a gente tem aqui, ela destrói qualquer monitor que tu colocar, Quad HD 144, 165, tu vai ter que pegar um Quad HD 240 provavelmente, tá? Para extrair o melhor desempenho dessa placa, tá? Então olha só, de 178 frames a gente já começa a ver o que? Olha só, a gente já começa a ver que mesmo em Quad HD, 20 frames de diferença, cabe a você de casa aí julgar se isso é interessante ou não pegar. Eu acho que uma 4080, quem vai comprar uma 4080, quem tem grana para comprar uma 4080, eu acho que tem grana para comprar uma processador um pouco melhor que um 5600X, né? Como um 5800X 3D, que seria um kit também bem interessante, ou um 7600X aqui, nesse caso. O 7600X aqui seria um dos melhores, né? Pelo menos recomendado por mim. Apesar de que o número, o 5600, ainda está custo-benefício melhor, mas aí a gente transforma ele no mesmo paralelo que a gente fez com o Xeon, né? O Xeon chegou a um ponto que a gente falou, cara, tá gargalando, mas tem que botar no papel se vale a pena ou não pra ti, né? E olhem que o Xeon aqui, ele inverteu, né? Ele inverteu nessas últimas placas, né? O custo por frame dele, mesmo ele sendo um processador de R$40, ele começou a ter um desempenho pior, um custo por frame pior do que um processador de literalmente R$3.000, cara. Entendeu? Por quê? Porque ele não está extraindo nem a metade do desempenho da placa. O kit dele, mesmo é um kit barato, com processor barato, placa-mãe barata, memória barata, né? Um kit de R$400 contra um kit de mais de R$5.000. Você tá entendendo? Ele começou a segurar o desempenho lá embaixo. E esse é o tipo de informação interessante que a gente tem que ter. Qual que é o limite, não apenas do Xeon, mas de todos os outros processadores. Todos os processadores vão chegar num ponto que ele não vai fazer mais... ele não vai ter mais lógica de colocar ele dentro daquele patamar. Então, vocês precisam ficar cientes disso, né? O Xeon, ele acabou se tornando um custo-benefício ruim, né? Aqui, né? Vamos ver aqui agora em 4K, né? Em 4K, eu estou usando essa placa em 4K no meu monitor. Nesse exato momento, uma... tá? Eu acho que é ela ou a 4070 Ti que tá ali, alguma delas. Mas eu já usei muito a 4080 em 4K 144, e aqui tá o resultado, cara. A gente consegue ver que ela consegue extrair 4K acima de 120, tá? Eu jogo Apex, eu jogo... Cara, todos os jogos que eu coloquei aqui, os últimos jogos que eu joguei em 4K, funcionaram super bem. Obviamente, ela é uma das melhores placas aí do mercado, tá? Mas agora eu quero mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês, tá? Uma outra planilha, um outro jeito, né, da gente pegar e conseguir ver esses dados todos, cara, porque eu acho que aqui a gente vai ter uma visão provavelmente mais interessante da coisa toda, tá? Que é o que? Eu fiz uma outra planilha, tá? Essa outra planilha aqui, ela consta, eu seleciono o processador e ela dá o desempenho de todas as 12 placas de vídeo que eu testei, tá? Ela dá o desempenho de todas as 12 placas de vídeo num gráfico apenas, tá? Eu sei que se você estiver olhando no celular esse vídeo não deve estar muito legal. Olhe no seu monitor, olhe numa televisão, tá? Olhe ele numa resolução maior, tá, pessoal? Então olha só aquilo que eu falei do Xeon, olha que interessante, cara. O Xeon, ele consegue extrair aqui um desempenho de uma RX 6600, né, 87 frames, 91 frames com a 2060 Super, uma 4060, ele extrai 100 frames, né, fica lá num desempenho aceitável, e a gente começa a subir para 104, 105, 105, 108, 109... E ele realmente acaba não extraindo mais desempenho aqui de placas um pouco melhores, tá? Então a gente consegue deduzir aqui, somente olhando nessa própria planilha, nessa própria tabela, a gente consegue ver exatamente quais são os melhores combos, né, aqui para o Xeon, né? Basta a gente pegar qual que é a barrinha verde menor, né? A barrinha verde menor aqui, que seria o custo por frame, né, seria aqui a RX 6600, né, que custa R$ 22,20 a cada frame, tá? Outras combinações interessantes seria a 2060 Super e, no máximo dos máximos, assim, explodindo o limite, uma 3060 Ti. Qualquer coisa acima disso, você vai começar a ter um desempenho não proporcional. Você vai começar a botar placas de vídeo melhores e você não vai conseguir mais extrair desempenho, né? Casos são aqui, ó, a 3060 Ti, essas outras placas todas, ó, 4060 Ti, a gente já começa a ter, ganha 2, 3 frames e não vai, o custo-benefício não vai ser interessante, tá? Então, com certeza, uma 2060 Super RX 6600 ou até placas
inferiores, né? Placas mais simples que essas que nós não colocamos ainda aqui nos nossos testes. Não sei se eu vou colocar como, por exemplo, uma RX 580, RX 570, tá? Mas o Xeon, né, ele tá aqui mais para termos didáticos do que para recomendação ou algo do tipo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar todos os outros processadores aqui, eu vou colocar, agora vamos colocar o que é melhor a ele, vamos continuar em Full HD pra gente continuar nessa linha de raciocínio, vamos colocar aqui o 5600X, e olha como é diferente você colocar um processador mais novo, um processador melhor, né? Porque aqui a gente está vendo nitidamente que colocando placas de vídeo melhores, a gente começa a extrair o desempenho um pouco melhor nas placas, né? Muito simples aqui, a gente vê que placas melhores estão dando mais desempenho, o que seria óbvio, né? Mas a gente tem que fazer aquela ligação entre custo por frame. Qual que é o melhor custo por frame aqui? 37.9. Os melhores custos por frames para Full HD no Ryzen 5600X seria aqui uma 3060 Ti GDDR6X ou uma 3060 Ti Founders Edition, tá? Seria interessante se a gente tivesse placas da AMD aqui, mas a AMD não me manda placas, né? Mas se tu sabe qual que é o desempenho de uma placa da AMD proporcional a essas, provavelmente elas vão estar ali muito próximas aqui, tá? Mas seria sim uma 3060 Ti, uma 3060 Ti GDDR6X, né? Seriam aqui os melhores custos por frame, né? Passou disso, provavelmente as opções vão ser colocar processadores melhores ou uma resolução maior, tá? Vamos olhar aqui. O 5600X a gente depois passa para o 5800X 3D, que ele já consegue extrair mais desempenho. Até deixa eu só confirmar aqui, o 5600X estava extraindo 196 frames de uma 4080, tá? Enquanto o 5800X 3D extrai 45 frames a mais, tá? Então, nitidamente o 5600X teve um gargalo, ele chegou em algum ponto onde ele começou a apresentar gargalos, tá? E a gente consegue até olhar aqui nessa planilha e já achar esse momento, né? Porque assim como a gente tinha visto que o 5600X, o melhor custo por frame dele era entre a 3060 e a 3060 Ti normal e a 3060 GDDR6X, a gente consegue ver que um 5800X 3D, o custo por frame dele melhor passa a ser uma 4070, uma placa que extrai muito mais desempenho, né? Então, esse processador melhor, ele já ficou um custo-benefício, já ficou mais bem equilibrado com uma 4070, com aqui uma 3070 Ti, né? Então ele já ficou aqui, ó, já ficou acima de 3070 Ti para cima aqui nessas placas aqui todas entre 3070 Ti, 4070, 4070 Ti e 3080. Essas foram as placas que ele conseguiu ele ficar mais interessante. Então já vimos que o limite do 5600X ali 3060, o limite do 5800X 3D 3070 Ti, 3080 e a 4070 e 4070 Ti, porque ficou muito próximo aqui o custo por frame, né? Até as placas aqui embaixo, ó, do 5800X 3D, a gente consegue ver que não fica legal o custo por frame. Automaticamente aqui a gente consegue ver que a gente está colocando muito processador e pouca placa de vídeo, não está fazendo um balanceamento muito interessante, tá? Esse é o tipo de balanceamento que vocês precisam entender que vocês têm que fazer no computador de vocês, tá? Então agora vamos colocar o processador que é muito parecido com o 5800X 3D, que é o irmão gêmeo dele, que é o 7600X, tá? Vai ficar provavelmente ali na mesma casa, deixa eu confirmar para vocês aqui, uma 4070 Ti, ó, também ficou aqui 46... 46, aqui ó, a 4070 ficou 45.8, tá? O custo por frame, tá? Então a gente nota que entre uma 4070 e uma 4070 Ti seriam aqui as melhores opções de um 7600X, tá? Já são placas que eu particularmente recomendaria em Quad HD, mas já vamos ver o Quad HD aí, tá? E agora a gente vai colocar o nosso melhor processador, que é o 7800X 3D, tá? Esse aqui é o melhor processador, então aqui a gente teria o melhor resultado possível, tá? Entre placas com o melhor processador, tá? O melhor processador conseguiu 258 frames em Full HD, e a gente consegue achar aqui qual que é o menor custo por frame nele. Olha só, uma 4070 Ti, até mesmo uma 4080, tá? Já como consegue extrair muito mais desempenho, né, acaba se tornando um custo-benefício interessante. Obviamente, eu não recomendo 4080, 4070, 70 Ti e 80, eu já recomendo resoluções acima, tá? Então vamos
pegar aqui, vamos pegar aqui e vamos olhar aqui um pouco, talvez, as resoluções medianas, tá? Vamos olhar aqui em Quad HD, né? O Xeon tinha ficado preso em Full HD lá entre os 104, 108 frames, e aqui em Quad HD ele fica preso também ali. Ele chegou naquele ponto, não vai extrair mais desempenho e deu, tá? Os melhores combos aqui, talvez em Quad HD, talvez não, né? O que tá mostrando na nossa planilha é que até uma 3060 Ti em Quad HD seria uma opção válida com o Xeon 2670, tá? Então, interessante saber esse tipo de resultado. Entre 3060 Ti Founders e 3060 Ti GDDR6X, né? Colocando outras placas, talvez não seria um desempenho tão bom com ele, né? Como aqui a 3070 Ti, que é tão usada, tá? Vamos colocar aqui agora, vamos fazer essa escadinha, né? Vamos subir de novo essa escadinha com os outros processadores, também Quad HD. A gente tem aqui a escadinha do 5600X. Melhor opção do 5600X em Quad HD seria aqui 48, é o mínimo que a gente tem, 48, uma 3060 Ti, também aqui com o Ryzen 5600X, tá? Todos ficaram muito parecidos aqui, né? Cabe a você decidir perder de um lado e ganhar do outro para ver qual que vai ser o ponto que você vai querer chegar, tá? Vamos colocar agora aqui o 7600X, né? O 7600X, e o melhor placa de vídeo que a gente tem aqui para o 7600X vai ser aqui a 4070, isso? 4070, isso mesmo, uma 4070 vai ser o melhor combo para um 7600X para Quad HD, extraindo aqui 144 frames. Novamente, André, quero botar coisas melhores. Você decide, tá? Você decide, pausa, faz o cálculo e escolhe qual que é o melhor combo para vocês, tá? E agora vamos para o 7800X 3D, tá? 7800X 3D aqui vocês podem ver que placas fracas com ele ficam um custo-benefício ruim, e o custo-benefício vai melhorando conforme placas de vídeo melhores, porque ele está extraindo proporcionalmente mais desempenho em placas de vídeo melhores, tá? E a gente consegue ver que nitidamente para um 7800X 3D, as melhores opções é a 4080 e a 4070 Ti, por incrível que pareça, tá? Então, tipo, são placas extremamente caras, mas combam melhores, né? Processadores melhores com placas melhores resoluções. Aqui uma resolução mediana, né? Como o Quad HD, ficou mais interessante mesmo a 4070 Ti e a 4080. Notaram que a gente tá vendo que processadores mais simples com placas mais simples, processadores medianos com placas medianas e processadores top de linha com placas top de linha, e isso tá refletindo em praticamente todas as resoluções, tá? Vamos voltar aqui agora. A gente vai... agora a gente vai ver o resultado, na verdade, em 4K, né? A gente vai ter que ver o resultado em 4K, que deixa eu colocar o Xeon primeiramente, tá? Vale lembrar que tem duas placas de vídeo a menos, né? Não vai ter a RX 6600 nem a 2060 Super, nem em Quad HD nem em 4K, porque elas já não tinham um desempenho tão bom mesmo em Full HD, comparado com as outras placas que a gente fez aqui. Então vai ter apenas 10 placas aqui, tá? Então a gente consegue ver aqui o Xeon, né? A gente consegue ver aqui quais são as melhores placas pro Xeon, né? Qual que é a barrinha menor aqui? A gente vai conseguir ver que uma 4060... Cara, assim, particularmente não recomendo essas placas aqui igual para 4K, então cabe a vocês. É que eu veria o seguinte, essa barra aqui, ó, é 60 frames. Passou de 60, talvez eu cogitaria, tá? Mas... novamente, a gente precisa fazer um contrabalanceamento entre processadores e placas de vídeo aqui para ter um custo-benefício e ter uma experiência boa, né? Particularmente não recomendo o Xeon para 4K aqui em praticamente nenhuma dessas placas, porque, ao meu ver, não faz tanto sentido, né? A única que faria talvez sentido seria uma 3060 Ti, tá? Mas aí cabe a vocês dar uma decidida nisso, mas para 4K, galera... acho que tá na hora de trocar esse Xeon pra gente colocar alguma outra coisa, tá? Mas vamos ver aqui em 4K o 5600X, tá? A gente tem agora o 5600X em 4K. A gente tem aqui o equilíbrio dele vai chegar mais lá entre uma 3080 e uma 4070 Ti. Olha só como o Ryzen 5600X, ele começa a gargalar em Full HD muito abaixo disso, em Quad HD abaixo disso também, e aqui em 4K ele consegue ter um desempenho digno, né, aqui numas placas de vídeo como a 3080 e a 4070, né? Acaba ficando um custo-benefício até relativamente interessante, mas o melhor custo-benefício é a 3080 melhor custo, a 3060 Ti, que é uma plaquinha bem forte até para 4K. Aqui, se tu tiver um processadorzinho legal ali e tudo mais, for jogar mais jogos competitivos, ela fica até uma opção válida, até, mas cabe a você decidir isso aí, tá? E agora vamos pegar aqui o 7600X, tá? Em 4K, a gente consegue ver aqui, ó,
a barrinha de desempenho azul subindo, mas a barrinha verde, né, a gente precisa achar qual que é a barrinha verde mais baixa aqui. Olha só que interessante, um Ryzen 7600X, o melhor custo por frame dele em 4K vai ser uma 4080, tá? Então, bem interessante isso, né? Isso que a gente precisa saber, galera, isso que a gente precisa combinar, né? Eu vou botar um 7600X com uma 3080, é interessante, mas se a gente for calcular qual que é o melhor, a gente vai chegar nessas mesmas conclusões, mas talvez você ache uma 3080 usada, uma 3080 de um amigo seu, ache uma mega promoção de alguma dessas outras placas. Recalcule o custo por frame que a gente falou lá no começo, talvez para vocês que estão olhando esse vídeo no futuro, esse custo por frame. Eu tenho certeza que já mudou, né? Assim como o teste de gargalo que eu fiz no passado, eu sei que já mudou também, tá? Mas vamos lá agora, vamos pro melhor processador, o processador mais top de linha de todos. Eu acho que eu não pulei nenhum, né? Eu acho que eu não pulei nenhum processador, né? O 78... Deixa eu ver, foi o 5800X 3D, eu mostrei o 5800X 3D? Eu acho que eu pulei o 5800X 3D, eu tô com essa impressão, então talvez vai ficar repetido no vídeo. Mas olha só, o 7800X 3D também a gente tem que achar aqui qual que é o melhor ponto de equilíbrio para ele. Vai ser aqui entre a 4070 Ti e a 3080, tá? Então, tá aí esse resultado. Deixa eu agora olhar o melhor processador de todos para 4K, né? Novamente, subindo o desempenho, e aqui... como esperado, a 4080 com um 7800X 3D fica realmente um desempenho muito bom, um custo por frame muito bom em 4K, né? Isso aqui é recomendado para quem quer jogar 4K 144, né, galera? E isso aqui é 4K 144, tá? Então a gente teve aqui, todos os nossos desempenhos. Olhamos aqui mais de 100 horas de trabalho para compilar num vídeo de praticamente 50 minutos, tá? Esse aqui é o tipo de resultado, esse aqui é o tipo de teste, cara, que me deixa muito feliz. Esse tipo de coisa é a parada que me deixa realmente mais feliz de todos, é saber qual placa de vídeo indicar para cada processador, para cada possível cliente, né, para cada pessoa que segue o nosso canal e que compra nossos cursos aí. Pra mim, esse tipo de coisa, esse tipo de vídeo é fundamental, cara, é extremamente bom, tá? Obviamente, eu não sei se eu vou atualizar esse vídeo assim que eu ter o Ryzen 13600, ou se eu vou atualizar depois do 13600 e do 2600, tá? Então, tipo... eu não sei se eu vou botar mais um ou dois processadores para atualizar aqui, mas eu queria realmente agradecer vocês. Eu espero, cara, que esse vídeo tenha aberto a mente de vocês para gargalos, para resoluções, dúvidas, dicas, sugestões. Por favor, cara, comentem aí no nosso Discord, né? Deixem lá dicas, sugestões e tudo mais, tá? Eu sei que eu tô devendo, esses resultados aqui todos foram feitos em 10 jogos, né? Cada uma dessas placas com processadores aqui foi feita em 10 jogos em cada uma das resoluções, e por isso que totalizou mais de 1.600 benchmarks, tá? Mas eu ainda tô devendo um vídeo com a metodologia completa de como é feito cada um desses testes, tá? Mas galera, eu espero que isso aqui tenha realmente aberto a mente de vocês, cara. Espero que não tenha ficado cansativo, um vídeo de praticamente 50 minutos, tá? Mas realmente eu queria compilar isso em apenas um único vídeo. E no nosso canal no YouTube a gente vai largando a conta gotas e vocês estão sendo aí agraciados com essa informação extra, com essa informação aqui adicional. E muito obrigado, cara, por terem comprado aí o nosso curso, cara. Vocês engrandecem realmente muito o nosso trabalho e nos empenham a fazer cada vez mais conteúdos desses, tá? Muito obrigado a todos vocês, cara. Aguardo o feedback desse vídeo e dos outros também. Grande abraço, eu vou indo nessa, valeu e tchau, tchau.